pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui diante de uma parábola, né? Uma parábola escatológica, uma parábola dura, por assim dizer. O discurso do Senhor Jesus era um discurso temperado, né? Você vê que muitas pessoas desconstroem os ensinamentos do Senhor Jesus, dando validade apenas para um aspecto, seja o aspecto mais amoroso, mais gentil, ou às vezes o aspecto mais rigoroso, por assim dizer, sendo que o Senhor ele usava de acordo com o propósito, o tipo de mensagem apropriada. Essa mensagem ela ficou, eu posso dizer que imortalizada, né? Porque passou-se tantos séculos e ela está hoje falando aqui conosco e falou com muita gente. Grandes personagens da história da igreja leram essa passagem. Spurgeon, Whitefield, o próprio Calvino, Lutero, e assim uma gama de pessoas, né? Que quando chegou nessa parte entenderam que o objetivo do Senhor Jesus era alertar sobre o servir no reino de Deus dentro dessa perspectiva escatológica. Muito bem, meus irmãos, eu quero, eu quero tratar aqui de alguns pontos para nossa consideração. Primeiro ponto, o Senhor Jesus, ele não chamou ninguém para servir no reino, ele não chamou ninguém para ficar parado, no sentido de enterrar ali o dinheiro, o investimento que foi recebido, né? Isso é natural do novo convertido. Você que possa aí fazer uma lembrança dos seus primeiros passos na fé, você vai lembrar do quê? Daquele desejo ardente de anunciar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Isso é normal com o novo convertido. Também é categorizado como o primeiro amor por algumas pessoas, né? Então, é, esse ímpeto de ir anunciar Jesus, vai passando o tempo, parece que ele vai sendo. Ele vai ficando frio, ele vai ficando meio estranho, ele não tem aquele vigor, não tem aquela pujança, né? E todos que foram chamados para servir no reino, eles foram capacitados pelo poder do Espírito Santo a servir para que o evangelho continue sendo proclamado. Fazendo aqui um ponto sobre a história da igreja, nós temos o nascimento da igreja. Vamos colocar o nascimento da igreja cristã, né? Porque aí alguns teólogos se divergem, falam que a igreja ela nasce lá no Éden, depois uns falam que é com Abraão, outros que é no Pentecostes e tal. Mas vamos partir do momento em que o Senhor Jesus ele faz ali, depois já do seu colégio apostólico, do treinamento, da separação dos apóstolos, e aí ele morre, ressuscita, e na sua ascensão, quando ele diz, olha, ide por todo mundo, porque foi o que nós
estudamos semana passada. Olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar os mandamentos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala também da mensagem escatológica, que o evangelho vai ser pregado em todas as partes, então virá o fim. Então, a partir daquele momento, a igreja ela não está ainda declarada como inimiga do império, do Estado, ou seja lá do que for. É uma atividade legal. Ela vai passar um momento da história que ela se torna uma atividade legal. E mesmo assim os irmãos continuam trabalhando e servindo no reino. Isso que é interessante. Mesmo sendo uma atividade ilegal, a igreja continua evangelizando, discipulando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, o tempo vai passando, a igreja se torna agora uma atividade legal. E esse terceiro ponto, que é a atividade legal, né, desse terceiro ponto de histórico, ela passa a fazer parte do império, uma posição muito privilegiada, e é um período obscuro para a igreja. E não temos tantas informações também como gostaríamos de ter, né? E vai chegar até no período da reforma, que ela precisa ser reformada, precisa de um cisma, para que as coisas fossem organizadas, e agora chegamos em nosso tempo, e estamos nesse período de pandemia. Queridos, a questão é, uh, a igreja ela não para, né? Se você não trabalha na igreja, se você não serve como um cristão na sua atividade, na sua missão de evangelizar, alguém está fazendo isso. Alguém está investindo tempo, alguém está investindo dinheiro, recursos, a própria vida, mas está fazendo, né? E isso é muito próximo daquilo que o Senhor Jesus estava já alertando com essa parábola aqui. Todos receberam, cada um uma quantidade, mesmo que foi pouca, mas recebeu. E uns trabalharam, outros não. E assim é no reino de Deus, no reino do nosso Senhor. Infelizmente, muitos têm deixado de servir o reino com uma falsa desculpa de que, principalmente no meio reformado, né, que o senhor já sabe de todas as coisas, não precisa fazer nada. Até velho esse argumento aí, né? Até chato também ficar repetindo isso de novo. Outros, por vergonha não faz, ou por desculpas, e outros, quando faz por interesses pessoais, no interesse de se divulgar, de tomar o primeiro lugar, de criar o seu próprio reino. É como se fosse uma cópia, né? Eu falo do reino, falo de Cristo, mas eu estou no lugar de Cristo e, na verdade, o reino é meu. E é esse o segundo ponto do estudo que eu quero falar aqui, tá? Que vai ser sobre, até vou fazer uma analogia com o vírus de informática. Os irmãos, nesse momento, continuam aí no estudo, estão me ouvindo bem? Está tendo alguma interferência? Posso continuar? Querem fazer alguma colocação? Tudo ok aqui. Ok. Então, nesse segundo ponto, meus irmãos, é o seguinte: a questão do vírus. O vírus de informática ele é muito interessante e eu vejo uma analogia com o pecado, né? Faço uma comparação entre o vírus da informática e o pecado, porque você tem um ser humano perfeito no Éden, e o vírus vem ali e bagunçou tudo, né? Eu falo por vírus porque passei por isso aí 3 dias quase sem dormir para colocar o site da FATERJ novamente, o portal no ar, caçando onde sofremos o ataque. Então, o Satanás ele continua atuante. Eu não sei se os irmãos param para pensar nisso, mas o diabo ele não para, né? Ele não para de trabalhar. Satanás trabalha dia e noite. E os seus serviçais, os seus trabalhadores, os seus obreiros, eles são muito mais prudentes do que nós, pode ter certeza absoluta. E também possuem mais poder material do que o nosso.
É por isso que para servir no reino é preciso de muita fé para que as coisas aconteçam. Vai estar dentro do propósito de Deus e ali ver a, a mão do Senhor e você ter certeza que você está fazendo o que realmente é o que Deus quer que você faça. Então, o diabo, ele coloca esse tipo de vírus, por assim dizer, tá, irmãos? É uma analogia aqui. Dentro do meio, seja reformado, seja pentecostal, seja o que for, que é uma grande mentira, que é a idolatria. Muitas pessoas se tornam idólatras de si mesmas e atrapalham a propagação do evangelho genuíno. E muitas pessoas querem se tornar idólatras de si mesmas e por isso aceitam esse tipo de ensinamento. O egocentrismo é muito forte em nossos dias. Né? Eu acredito que é o século da, da idolatria pessoal mais abrangente de toda a história humana. Nunca se revelou tanto a idolatria humana do que é realmente o coração perverso e caído do ser humano como em nossos dias. E a missão da igreja é anunciar o quê? O reino. De quem? De Cristo. Não de Clóvis, não de Ricardo, não de Alisson. É o reino do Senhor Jesus. Nós anunciamos o reino de Deus e ensinamos o caminho da verdade e da vida. E fazemos isso pela orientação e pelo poder do Espírito Santo. Ok, ponto final. Esse é o objetivo simples da igreja. Não é para construir nossas catedrais, nossa igreja, nosso povo, né? É para construir o quê? Algo que já foi iniciado, para continuar colocando ali como pedras vivas, né? O apóstolo Pedro ele fala isso em suas epístolas. É ser parte edificante desse processo. Porque o Clóvis vai passar, vocês irão passar, se o Senhor sim quiser, caso ele venha antes, amém. Mas temos que deixar um legado para que os próximos continuem servindo até a consumação final. Vamos fazer aqui também algumas ligações. Falamos aqui dos 3 empregados, falamos aqui da quantidade que eles receberam, tá? Então, para o chefe aqui, para o patrão, é indiferente Ô, o valor, Glória. então, só no sentido de, de repartição, porque quem tem mais vai receber mais. Mas o que chama atenção é que o patrão ele está prestando a sua atenção no serviço, naquilo que foi feito e aquilo que deixou de ser feito. Então, quem está dormindo no reino, quem está parado, quem está com os seus os talentos que foram recebidos aí do Senhor enterrados, ele vai ter que prestar conta disso. A vida é o primeiro dom de Deus que a pessoa recebe, é a vida. Agora, o que você vai fazer dela, as suas forças, o seu pensamento, a sua prioridade, isso aí há de ser prestado conta diante do Senhor, tá? Nós temos aqui a parábola das 10 virgens, logo acima dos 3 empregados, no versículo 1 do capítulo 25, nós conhecemos também a parábola das 10 virgens. Parábola bem escatológica, que fala sobre vigilância. Então nós temos uma que está falando sobre você vigiar, de você não esmorecer, e temos uma logo abaixo que fala sobre o trabalhar, o servir. Nós vamos ter aquela do joio e do trigo, que é a de anunciar o evangelho a todos, e aí vai acontecer o que? No tempo certo haverá a colheita, né? Vai ser separado o trigo do joio. Nós temos o do semeador, que tem que lançar semente também, e às vezes a semente vai cair em pedra, vai cair em solo ruim, mas umas irão cair ali num solo fértil e vai germinar. Então, é isso, é o trabalho. Olha, nós temos que fazer
o que o Senhor Jesus ele nos ensinou. É ir, nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura e, e também entender que o Senhor ele está trabalhando de uma forma tão maravilhosa no decorrer das eras que ele continuará trabalhando em nosso tempo, de multiformes, né? E, então isso é para a gente ponderar, porque um curso como nós estamos fazendo aí de missões, né, com ênfase em missões dentro da teologia reformada, é para a gente parar, refletir e falar, olha, Senhor, na minha oração eu quero colocar como prioridade sempre servi-lo com a minha vida, com aquilo que o Senhor me deu, e que o Senhor me ajude a fazer sempre o melhor para o Senhor, para a glória do teu nome. Eu acredito que essa frase ela deve ser inserida nas nossas orações. Alguém quer falar alguma coisa nesse momento? Ninguém quer falar nada? Então vou continuar aqui. Logo abaixo da parábola dos três empregados, nós temos aqui a respeito do juízo final também, que fala a separação ali das pessoas, para o lado direito, para o lado esquerdo. E se você analisar, irmãos, se vocês analisarem aí, Jesus ele foi muito enfático em fazer essa divisão já na pregação do Evangelho. Porque quando ele falava para os fariseus, ele já os chamava de raça de víboras, né? E ainda falava, quem vai impedir que vocês sejam lançados no inferno? Ó, raça maldita. E do outro lado nós temos os oprimidos e os cativos pela falsa religião, que o Senhor fez a chamada para que eles tivessem, então, o peso dessa falsa religião, desse falso estilo de vida. Olha, joga isso fora e toma o meu fardo que é suave e leve, e beleza. E aí, meu amigo, segue a sua vida, e se você continuar perseverando até o fim, vai dar tudo certo, né? É interessante isso também, porque o que nós estamos ensinando para as pessoas? Qual é a nossa mensagem? Será que estamos lançando fardos aí no lombo das pessoas que não é para ser lançado, né? Você já imaginou tanto de pessoas que ainda estão oprimidas com coisas infantis ainda em nosso tempo de tudo quanto é tipo de avanço, as pessoas ainda estão presas em coisas tão simples de serem aí entendidas. Aí entra doutrinas humanas, que eu não quero entrar aqui, não quero falar, mas vocês sabem que é uma das maiores formas de segurar as pessoas é amedrontando elas, porque se elas deixarem de fazer isso, elas irão para o inferno. De coisas bem simples, de um corte de cabelo ou de uso de uma roupa diferente, até coisas mais graves, como o ensino teológico, de colocando o peso da salvação nas costas das pessoas, né, no lombo das pessoas, que elas que têm que se salvar, e enfim, sucessivamente um conjunto de erros aí, né? Então, o que nós estamos anunciando como embaixadores de Cristo, como mensageiros do reino de Deus? Qual é a mensagem que nós estamos ensinando? Lançar a mensagem de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Olha, venha ao Senhor Jesus, venha conhecer o Cristo de Deus. E depois, o que nós iremos fazer com essas pessoas aí que chegaram até Jesus, né? Ela começa a fazer a leitura do Evangelho agora em nossas vidas, não tem como, né? Eu começo a analisar o mensageiro mais agora do que o próprio Evangelho. O primeiro contato vai ser assim mesmo. Então, fica também esse ponto aí de interrogação. Que tipo de mensagem nós estamos
anunciando às pessoas é a mensagem do reino? E qual é a mensagem do reino? Vou fazer a pergunta aqui para o pastor Ricardo Soares. Pastor Ricardo Soares, tutor genebrino. Qual é a mensagem do reino? Como Paulo fala, né? É o Cristo crucificado, né? Mensagem da cruz. Mensagem do Cristo crucificado. Não é a mensagem do venha que o Senhor vai restaurar o seu casamento. Não, de maneira nenhuma. Essa é a mensagem dessa teologia da prosperidade, né? Que prega um Cristo como se fosse uma espécie de garçom, né? Preparado para servir, né? Aqueles que vão até ele. Né? Ou aquela mensagem venha porque o Senhor ele abençoou com emprego. Ele vai te arranjar um emprego também. Essa mensagem totalmente antropocêntrica, né? Não tem nada a ver com a mensagem cristã, com a mensagem bíblica genuína, né? Verdadeira. Essa mensagem ela é amplamente difundida aí no meio mais carente da nossa sociedade. E agora nós temos um outro tipo de mensagem que é uma mensagem também muito perigosa, que é a mensagem dos coachings. É o outro vírus que Satanás está inserindo aí no meio evangélico brasileiro, que é a mensagem do coaching. Nada mais, nada menos que um sistema de fabricação de pessoas auto-idólatras. Nada mais e nada menos. Você não vê o Cristo crucificado ali, ressurreto, aquele que subiu aos céus e voltará com poder e grande glória. Você vê a mensagem do seu eu, do seu ego. E aí, meu amigo, como fica o pregador do reino de Deus, o pregador raiz, diante dessa situação? Ele tem que tomar. É aí que está também um ponto interessante para nós. Eu vou falar isso aí porque de experiência própria também. Quando você está pregando e você tem aquele sentimento que tem que ser vigiado, viu? Você acha que você está pregando o evangelho mais puro, correto possível. E aí o que acontece? E você vê um camarada que está numa portinha ali, de um lugar que abriram, com a mensagem toda equivocada, com o evangelho todo errado, e lotado de pessoas. Aí você fala, nossa, eu estou aqui pregando o evangelho, usando de todas as formas, evangelizando, pregando a verdade, e as pessoas não vêm. Será que realmente Deus me chamou para isso? Entra a crise existencial que nós até citamos na última aula, né? Que ocorreu com o grande profeta Elias. E com certeza os pastores aí, alguma vez, deve ter ocorrido aquela crise de falar, poxa, meu trabalho não prospera, eu tô fazendo tudo certo, tudo dentro da verdade. O que está acontecendo? Pode Paulão, falar aí, cara. só fazer um adendo aqui, que a sua fala aí me lembrou até um trecho da nossa disciplina eletiva de seitas e heresias, né? Na última aula, eu até faço uma síntese de tudo que foi falado, e aí eu falo que, por exemplo, a teologia relacional, que também é um tipo de teologia muito em voga ultimamente, né? A teologia relacional coloca o homem em pé de igualdade com Deus, né? Essa teologia desses pastores aí que fala que a gente pode apagar o que Deus escreveu, né? Que o futuro está nas nossas mãos e que nós é que decidimos, né? Então a teologia relacional faz isso. A teologia da prosperidade coloca Deus numa posição de espécie de garçom, como eu falei, né? Pronto para atender ao desejo do homem. E a teologia do coach, que é um pouco mais recente, ela eliminou a barganha, né, essa coisa da troca com Deus, e coloca, na realidade, Deus longe. Coloca Deus cada vez mais para longe, porque o homem é que passa a sua força milagrosa para o seu benefício
material espiritual, né? Porque eles pregam muito isso, né? Você pode, você tem que acreditar, você tem que crer em você mesmo, você é forte, você é isso, você é aquilo. Então, é interessante como que a gente consegue perceber uma linha histórica nessas teologias, né? Primeiro coloca o homem em igualdade com Deus, depois coloca o Deus como uma espécie de garçom, até chega a teologia do coach que joga Deus lá para longe e o homem que decide tudo e faz tudo. E você vê que numa escala, bem colocado, numa escala é, gráfica, só piora, né? O nível é sempre ruim, ou seja, o que está pior está ficando pior ainda. Porque o que você poderia achar do que viria combater aí o evangelho, né? Transvestido de uma mensagem do evangelho aí, entre aspas, né? A teologia da prosperidade, nós batemos nela, acho que chegamos até no cautear, né? Todas as nossas forças aí, a galera reformada batendo teologia neopentecostal, teologia da prosperidade, pronto. Aí falou, agora beleza, não pode vir nada pior do que isso. Aí vem os coaches. Horrível, né? Uma situação horrível, horrível, horrível. Ah, e aí, vamos lá. Só os camaradas estão errados, nós estamos certos aqui. Opa, olha o perigo aqui também no meio reformado. No meio reformado, isso aí serve até como um tema para um mestrado, viu? Para alguém que vai fazer uma dissertação sobre a idolatria no meio reformado. A idolatria, a auto-idolatria, tá? Não estou falando de idolatrar terceiros, não. É myself, né? Eu mesmo me idolatrando. Então, esse tipo de idolatria ele é muito presente em nosso meio reformado no sentido de o camarada que é um acumulador de títulos. No meio reformado, quanto mais título você tiver, parece que mais é como se fosse o Popeye quando ele come aquela é, aquela latinha de espinafre, né? E aí os braços dele começam a ficar aí bem musculoso e tal. Então o camarada, como ele se alimenta de títulos, para que o ego também aí seja saciado, ele possa transparecer toda a sua lista de títulos e tal, simplesmente para isso, e fica ali acomodado na sua cadeira de escritório e não faz mais nada na vida, né? Já acumulou um monte de título ali e tal. E Jesus ele fala isso aí. Agora eu não lembro aqui o capítulo, mas ele fala, olha, o mestre da lei que se torna um discípulo é como um pai de parábola das coisas novas e coisas velhas, né? Que tira do seu armazém coisas novas e coisas velhas. Então, até o mestre da lei ali daquele período, ele tinha que se tornar um discípulo. Então, independente da posição do camarada, que nós colocamos às vezes alguns em pedestais, porque ainda não temos título suficiente para nos colocar nesses pedestais, nós colocamos terceiros, né? Então, isso é muito perigoso também. Isso é muito perigoso porque o Senhor não vai dividir a glória dele com ninguém, nem conosco, né? E aí não é legal, cara. Isso aí é uma perda de tempo a pessoa ficar alimentando seu ego, alimentando sua vaidade, em vez de lutar pelo reino, de fazer coisas tão interessantes que dá para fazer para a glória de Deus, sempre pautado do lema da reforma para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Calvino ele estava arrebentado, se for a palavra correta é essa, com vários tipos de doenças, né, no corpo, viúvo, já havia perdido seu filhinho também, sofrendo de enxaqueca, de tantas coisas na sua o seu corpo ali surrado, e as pessoas ficavam preocupadas porque ele estava debruçado escrevendo comentários, preparando seus sermões, pregando na igreja, trabalhando na diaconia, preparando a Universidade de Genebra, recebendo refugiados da Inglaterra que foram ali para Genebra, e ele preparou uma galera bem interessante. Então, o cara não parava, ele não parava.
E aí falaram, Calvino, você tem que parar, mano. Se você não continuar assim, você vai adiantar a sua ida. Ele fala, pois bem, vocês querem que o meu Senhor me encontre ocioso? De forma alguma. Então, isso é interessantíssimo, né? Você colocar isso na sua cabeça. Olha, eu não quero que o Senhor me encontre ocioso. Né? Eu não quero que o Senhor me encontre deitado numa rede assistindo o jogo do Flamengo. Eu quero que o Senhor me encontre pregando o Evangelho. Eu quero que o Senhor me encontre anunciando a sua salvação aos povos. E quem quiser e quem for eleito vai receber. Quem não for, desculpa aí a brincadeira, viu, irmãos? Mas é isso que o Senhor quer. Ele quer que, olha, Jesus ele não parava, não parava. A todo instante ele estava trabalhando. E quando os discípulos que foram enviados ali e eles voltam trazendo o resultado daquela pré-missão e estão felizes ali, mas cansados, né? E o Senhor recebe uma multidão de pessoas e o que seria um local de descanso naquele lugar secreto ali acaba se tornando mais um momento de trabalho. E aí dá aquele episódio fascinante que Jesus vai andar sobre as águas e tal. Então Jesus, ele não parava. Nenhum minuto de Jesus foi desperdiçado. A segunda pergunta que eu quero deixar aqui é: tem como fazer isso em nossos dias, em nossa correria? Tem como manter essa cronologia no nosso tempo de servir o Senhor a todo instante? É possível isso, irmão Alisson, Terra Nova? É possível, é possível, mesmo com os nossos afazeres, com a nossa correria diária, é possível manter uma vida dedicada ao serviço ao reino de Deus? Sim, claro. Porque a nossa visão muda a partir do momento que a gente crê em Cristo. Então todas as nossas atitudes, todos os nossos, inclusive pensamentos, vão ser direcionados por essa mudança. Se eu aceito Cristo e a minha vida não é coerente com essa aceitação, infelizmente eu não sou cristão. Se não houver essa mudança, não há conversão. É, e vamos lá, Alisson, e algum irmão que quiser também responder, fique à vontade. É, e como servir? Como servir? Servir ao reino aí de várias formas, né? Sempre com o tema central norteador que é o quê? O anúncio do evangelho. Sim. E como fazer isso? Olha, eu acho que aquele que mais trabalha, que mais ocupações tem, é quem mais serve. É assim que eu vejo. No meu caso, especificamente, eu procuro servir na igreja da forma como me é apresentado e como eu entendo que eu posso realmente ser efetivo naquela ajuda. Porque, por exemplo, se hoje o pastor lá, meu pastor está aí na sala, pastor Jamir, se ele me chamar para cantar lá hoje, eu não vou, porque eu não tenho o dom e o talento para isso. Mas ele, sabendo naquilo que eu me encaixo que eu posso servir, eu vou usar disso. Como que eu vou dividir o meu tempo? Eu vou administrar o meu tempo, eu preciso ter o meu trabalho secular, o meu trabalho normal para o sustento da minha família, e no restante do tempo que eu não tenho, que eu não estou trabalhando, eu tenho que dividir para atenção para minha família e para estudar a palavra, para através desse estudo usar os dons que Deus me deu e que vem me capacitando o Espírito Santo para isso. Isso. Então não há desculpa, porque pregar o evangelho você vai pregar. O crente pode fazer isso e não precisa estar investido aí de nenhum título eclesiástico, Para né? mim não existe desculpa nenhuma. Para mim a omissão, nós temos lá a grande comissão, né, em Mateus 28. Ou é Exato. comissão ou é omissão. E omissão para mim é fraqueza, é falta de cristianismo mesmo. O seu próprio exemplo já prega. Se você, independente de onde você trabalha, com quem você tem relacionamento, as pessoas veem Cristo em você. Exatamente. É,
Agora, Clavão, oi, eu acho que isso é um dos legados que a reforma também trouxe para nós, né? Essa coisa de a questão do sacerdócio de todos os santos, né? A gente isso, tem a isso, oportunidade de servir a Deus aonde nós estivermos, né? De testemunhar, como o Alisson falou, né? A nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes falam, às vezes, até muito mais alto do que as nossas palavras, né? E então hoje não tem desculpa, né? O cara, mas como é que eu vou pregar? Prega no seu trabalho, prega na sua faculdade, prega para sua família, para os seus vizinhos. Oportunidade realmente não falta, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. é verdade. E que esse meio tecnológico aí, né, de acesso ao mundo inteiro, é, Não só a questão do meio tecnológico, mas esses dias as pessoas, pela questão da pandemia, as pessoas estão sedentas, né? As pessoas estão querendo ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de, sabe? É um momento propício para pregar o evangelho. exatamente. Se você gritar, vinde a Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, olha, o Senhor, ele tem poder para aliviar o seu fardo. Essa mensagem é cristocêntrica. Você está chamando as pessoas para Cristo. Agora, o tipo de fardo, só ela e Deus sabe, né? E isso aí não tem como a gente também retirar. A mensagem vai falar com os pobres, com os oprimidos, com os sofridos, com os traumatizados, né? Esse é um ponto interessante também aqui, que tem muito pregador que só quer ficar na mensagem de João Batista, né? O estilo João Batista. Ele começou o ministério dele, João Batista, termina João Batista. É o, é o tipo que acredita piamente que ele está correto e que todo mundo aí está errado, né? Então, todo mundo é raça de vivo. Todo mundo está com interesse próprio e é uma pregação que, na verdade, ela só faz aí problemas, só traz problemas para as pessoas e faz julgamento, né? Então, é o que Jesus mostra no seu evangelho ali. Pregação ao ar livre. Nossa, é tão gostoso você poder pregar na praça quando você faz um culto organizado ao ar livre e você pode inserir o evangelho. Ali você é testado a levar o evangelho mais simples possível, porque você não tem ideia do seu público. Quando você é pastor de igreja, você conhece o seu público, né? Tem os irmãos da cara feia, tem os irmãos receptíveis, tem os irmãos mais simples. Você conhece a galera ali. Agora no ar livre você não conhece, então você tem que colocar a mensagem o mais cristão possível, aí que é legal, né? E é chamar as pessoas até Jesus, sem fazer falsas promessas. Você já imaginou, por exemplo, você vai numa rede social e fala assim: Deus me ama demais, nossa, Deus é maravilhoso, oh, que legal. Você acha que está evangelizando com isso? Seja sincero. Você acha que isso vai trazer algum efeito positivo na vida das pessoas que estão perdendo um monte de parentes no meio da pandemia, que estão com a vida toda esfolada devido à crise financeira, crise existencial, todo tipo de crise? Aí você fala, ai, Jesus maravilhoso, ele me ama e tal, coloca lá. Aí a pessoa fala, nossa, agora eu tenho certeza que Deus não me ama, porque tudo que é de ruim nesse mundo está acontecendo comigo. E se Deus existisse, com certeza eu não estaria sofrendo tanto. Né? Então, até anunciar o Evangelho, isso deveria ser algo de temor das pessoas. Foi banalizado. Qualquer um hoje é mestre das pessoas. Qualquer um hoje é mestre de teologia no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja onde for. Todo mundo quer ensinar, não é? Uma liga de mestres aí que estão surgindo, mas ninguém para ouvir e colocar em prática, para depois ensinar. Eu não estou falando aqui que, pelo amor de Deus, a rede social é para isso, serve para isso também. Tem pessoas capacitadas que está no tempo dela de fazer isso. É isso que eu quero dizer. Talvez não é o tempo do cara se levantar para ensinar,
E ele quer, ele quer ensinar, aí entra dentro daquela questão da idolatria. Né? Ele não está preocupado em ensinar, ele está querendo aparecer mesmo. É mais simplesmente isso. E se ele não consegue aparecer pelo coaching, ele vai para outra área. Aí ele vai para polêmica. Porque polêmica, meu amigo, qualquer um que causar polêmica, ele chama atenção. Né? Se alguém chegar e falar, olha, nasceu o filho do seu João, ali na esquina de baixo. Ah, que legal, né? Que bom para ele e tal. Agora, se você falar, o filho do seu João foi atropelado, morreu, tá lá esticado na rua, um monte de gente vai descer lá para ver. Mas ninguém vai querer ver o recém-nascido. Gostaria de ver o bebê ali. Mas o morto, sim, o cadáver, sim. Por quê? Porque o ser humano é atraído por coisas ruins, por coisas más. É na natureza caída do ser humano. Devemos vigiar o nosso coração, meus irmãos, para servir o Senhor com excelência. Né? Quando for anunciar o evangelho na mídia social, no púlpito, seja onde for, na rádio, e com temor e tremor. Há pessoas que estão arrasadas, destruídas. Nós não podemos ser canal de escândalo, mas de vida para essas pessoas. Esse que é o escândalo. As pessoas acham que escândalo é só o externo, né? O escândalo está 90% nas palavras que nós falamos. Alguém quer fazer mais alguma colocação aí? J. Augusto, você está aí? Sim, boa noite. Boa noite, meu irmão. Fale alguma coisa, meu irmão. É interessante, né, essa abordagem acerca de trabalho, servir ao Senhor, e os cuidados que a gente deve ter, né? Vendo aí os irmãos falarem sobre a questão de administração do tempo e tudo mais. Eu lembrava aqui de um livro que eu li há muito tempo, de um autor chamado Paulo Brabo. Ele tinha eu acho que ele ainda tem um blog chamado A Bacia das Almas. E desse blog ele fez um livro com esse título, mas é interessante o subtítulo que ele coloca: A Bacia das Almas, Confissões de um Ex-Dependente de Igreja. Aí, só esse título aí já me chamou a atenção, adquiri o livro, e o livro tem uma série de textos que ele colocou no blog, mas tem uma história em si que ele conta a experiência dele, que ele era tudo na igreja, né? Ele tocava, cantava, pregava, fazia de tudo. Ele só teve dificuldade no livro de relatar o que ele não fez. E até mesmo aconselhar pessoas, inclusive pastores, e ele de uma forma muito irônica, a gente percebe assim, ele já na leitura, um testemunho tanto cansado, né, de tantas coisas que ele viveu. Ele diz que, infelizmente, muitos desses pastores, um terço só conseguiu se permanecer no casamento, né? Então eram conselhos relacionados à família. Então ele coloca isso nesse livro dele. E qual é o benefício que se tem, qual é a reflexão em cima de um livro como esse, né? De um relato de um autor como esse? É que às vezes, aí pegando agora a ideia da idolatria de si mesmo, às vezes o indivíduo ele torna a igreja para ele como algo viciante, né? Escape para alguma coisa. Não sei se por conta de um evangelismo equivocado que ele sofreu, de uma ideia equivocada que ele percebeu do evangelho, ou se ele resolveu realmente, desde o primeiro momento, tirar proveito de alguma maneira. O fato é que esse título, né, Confissões de um Ex-Dependente de Igreja, me chamou a atenção. Né? Como tem pessoas viciadas em igreja, em estar em todas, em estar aparecendo, e estar brilhando, e ter que fazer algo por fazer, né? Então, acho que esse contexto é importante de analisarmos. E na pregação do Evangelho, procurar sentir, né, olhar, observar, pedir a Deus o discernimento na situação em que está se vivendo, o tipo de pessoa a qual você está se direcionando, o que pode ser dito. E tem a Escritura, a qual nós estamos nos alimentando diariamente,
o Senhor vai prover, né, um discernimento para usarmos ela de modo correto, ao passo de que a escritura pura, ela vai atingir o seu objetivo, né? Nós somos apenas os portadores da palavra, né? Mas a palavra em si, ela vai atingir o seu objetivo. Então, cabe a nós realmente pedirmos a Deus esse discernimento para usar a palavra de uma forma correta e observar o nosso servir a Deus, se está sendo servir a Deus de forma íntegra, olhando para o reino de Deus mesmo, ou se nós estamos, de repente, nos tornando dependentes daquilo que fazemos, né? Exato. Obrigado pela participação, meu irmão. E é isso. Eu tenho para mim também que o objetivo das forças aí do mal, do maligno, é contra aqueles que hoje estão firmes pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, que são poucos, mas estão, porque Deus sempre vai ter o seu remanescente. Esses que merecem as nossas orações e a nossa estima, né? Todo o cuidado com os servos fiéis do Senhor que estão instruindo o seu povo, que estão edificando o seu povo. Que na sua grande maioria estão sós, no sentido de pessoas próximas para ajudar. O grande problema hoje no meio pastoral é que os pastores estão sozinhos, não tem ninguém confiável para conversar. Eu lembro que tinha um colega nosso aqui de ministério que ele falava: conta para mim, está passando alguma coisa? O infeliz queria investigar a sua vida para saber se tinha algum podre para te denunciar, tá entendendo? Para fazer a limpeza, para ele ficar na parte alta e depois arrotar a santidade, que, né, ele, que o fulano é assim, ó, coisa perversa do capeta, mano, sério, do diabo, uma coisa dessa, tentando minerar pecado das pessoas. A Bíblia diz que devemos fazer isso, minerar pecado das pessoas, né? Então, esses são com certeza aqueles que estão resistindo ao diabo e são o cinturão do evangelho hoje no mundo, tá? Nós estamos chegando aqui na parte final da nossa última aula do Magister e fica esse ponto de reflexão para nós, irmãos. Olha, nós temos a mensagem, nós temos a ordem, ela é clara e o objetivo é pregar o evangelho. E que mensagem é essa? Anunciar Jesus Cristo, o Rei, o Cordeiro Imaculado de Deus que foi morto, né? Foi preparado antes da fundação do mundo, foi morto, e esse mesmo Cordeiro ele vai voltar com poder e grande glória. Anunciar isso para as pessoas. O plano de salvação, antes de tudo, a execução desse plano, que foi a vinda de Jesus, e a consumação desse plano, que é o seu advento, a sua volta, né? Anunciar isso para as pessoas, discipular nesse sentido, e alertar para os perigos que Paulo já havia alertado lá aos Tessalonicenses, né? Daqueles que iriam procurar o rebanho para fazer comércio com as pessoas, usar as pessoas de objeto. Está acontecendo isso aí claramente em nossos dias. E essa falta de anúncio do evangelho vai fazer com que muitas pessoas vão procurar e não vai achar um local para ouvir o evangelho, para congregar com sua família, e vai bater um desespero aí que eu acredito pode ser que a tendência seja piorar nesse sentido, não sendo pessimista, né? Mas as pessoas vão procurar um local para poder congregar, vai chegar lá, vai ver aquele circo todo e vai ficar desesperado, falar: poxa, não tem um lugar. Eu olho para o meu bairro, tem 50 igrejas, mas eu não consigo arranjar um local onde que pregue o evangelho. É triste isso, mas não é algo que não está acontecendo, viu, irmãos? Está acontecendo, pode ter certeza disso. Agora, a nova safra aí que está sendo formada de servos do Senhor, que eles venham ser resistentes também contra essas astutas ciladas de Satanás, que vai causar idolatria, vai causar vaidade no ego, vai tentar distorcer a missão, vai querer colocar a obra social no lugar do evangelho, em primeiro lugar, a obra social depois do evangelho, e não é assim, né? O evangelho, ele causa
uma transformação na sociedade como um todo, não é só em obra social. Ele causa, a mensagem do Evangelho transforma. Você vê os missionários que foram lá para a Índia, onde a viúva dos gente boa lá, quando o cara morria, ela tinha que ser queimada viva também. E através da pregação do Evangelho isso foi mudado, foi transformado. Uma missionária que foi também lá para uma região da África, onde as crianças que, quando o dente, a parte de cima nascia primeiro, uma coisa assim, agora não sei se era de cima ou de baixo, a criança era tida como maldita na tribo e tinha que ser lançada no rio cheio de crocodilo. Então, porque um feiticeiro ensinou assim. Então, foi lá pregar o evangelho para mudar essa situação. E assim a gente vai fazendo esse trabalho que o Senhor deixou para que a gente fizesse, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão servindo o Senhor, cada um da sua forma, cada um com o valor que recebeu do Senhor, cada um recebeu. Às vezes você não vai conseguir fazer o que eu faço para o reino, mas tem coisas também que eu não vou conseguir fazer o que você faz. Eu tenho facilidade com tecnologia, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, em outras áreas. Eu não seria um bom conselheiro numa igreja, e outros já seriam. Então, a minha falta, com certeza você vai suprir ela. E a sua falta pode ser que eu venha suprir, e assim o reino ele se torna dinâmico. Essa engrenagem, ela funciona assim. Por isso que o Senhor não deixou você completo, para que outros pudessem te ajudar. Por isso que o Senhor não me deixou completo, para que outros pudessem também me ajudar e assim ter essa cooperação em prol do reino de Deus. E é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Visar apenas a proclamação do Evangelho para as pessoas e ajudar no que for possível e ansiar dentro desse anseio para que o Senhor Jesus venha consumar aí todas as coisas. E assim o nosso trabalho foi concluído e vai ser muito bom. Ufa, glória a Deus. Deus é bom. Muitos irmãos do curso Magister não participaram. Tivemos aí um problema. Já acabei a aula, agora só uns avisos aqui, tá, irmãos? 21 horas e 56 minutos.